Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 6. Atos capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, que bênção. Atos capítulo de número 6, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram-lhe e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Que privilégio para mim, para os meus irmãos, numa segunda-feira comum, estarmos aqui reunidos como igreja e nos deleitarmos da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque existem lugares, nações, que os nossos irmãos queriam viver realidades como essa e não podem. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que estão aqui e abraçaram essas noites de capacitação ministerial. Eu sei que o Senhor preparou algo para essa noite e nós não queremos desperdiçar o nosso tempo. Que o Senhor fale ao nosso coração e que salte aos nossos olhos a revelação tão clara da tua vontade por meio da tua palavra. Desde já, nós devolvemos somente a ti, Jesus, toda a honra e toda a glória dessa noite, dessa palavra e de toda a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre decisões espirituais. Repita comigo: decisões espirituais. Bom, me permita construir algo com você e você vai entender para onde eu estou caminhando e aonde eu quero chegar numa noite de capacitação. Bom, é perceptível nos evangelhos de Jesus, no final dos evangelhos, que havia uma dúvida no meio do povo. E a dúvida era se Jesus era ou não o Filho de Deus. Se verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E essa dúvida, ela durou pouco, porque quando Jesus é crucificado, o que era dúvida deixou de ser dúvida. Agora eles tinham uma certeza de que Jesus não era o Filho de Deus. Afinal, ele não desceu daquela cruz.
ou seja, de uma dúvida se ele era ou não o Filho de Deus, agora eles tinham uma certeza de que ele não era o Filho de Deus. E a certeza também durou 3 dias, e agora eles tinham uma outra certeza de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A igreja do primeiro século, a igreja de Atos, ela não poderia iniciar senão com essa certeza, e a certeza é essa, que Jesus era o Filho de Deus. A igreja do primeiro século começa com essa certeza, e não bastava essa certeza, mas agora também com a descida do Espírito Santo, e agora eles empoderados pelo Espírito de Deus. É por isso que a igreja do primeiro século, ela cresce, porque como uma igreja não cresce, se vive na certeza de que Jesus verdadeiramente ele é o Filho de Deus, a obra da cruz, e agora somado também no poder do Espírito Santo. É nessa perspectiva e com essa unção que a igreja do primeiro século começa. Eles estavam vivendo um crescimento. E você sabe muito bem que se tem uma coisa que o inimigo não sabe lidar, é com o crescimento do crente. O diabo então, ele começa a perceber o crescimento da igreja do primeiro século. E não diferente dos dias de hoje, Satanás ele tem 3 formas de tentar, porque ele não consegue impedir o crescimento da igreja do primeiro século. Você vai perceber por meio de Atos, capítulo de número 4, a Bíblia, ela fala sobre a perseguição. Pedro e João no Sinédrio sendo perseguidos por causa de um milagre. Ele usa da perseguição. A primeira estratégia que o inimigo usa para impedir o crescimento, seja de uma igreja, seja de um contexto cristão, seja de um movimento, seja de um pequeno grupo, seja de uma supervisão de célula, a perseguição. A Bíblia vai dizer que Pedro e João no Sinédrio, cheios de coragem, cheios do Espírito Santo, eles argumentam, eles pregam o Evangelho, eles saem dali felizes por terem sido perseguidos por causa do Evangelho. O diabo não consegue por meio da perseguição. A segunda estratégia que o inimigo tenta para tentar impedir o crescimento da igreja, ou o crescimento na vida de um crente, o crescimento pessoal, o crescimento de uma célula, se ele não consegue por meio da perseguição, ele tenta por meio da infiltração. Atos capítulo 5, você também conhece a história de Ananias e Safira. Se ele não consegue de uma forma externa, ele tenta por meio da infiltração. Ele tenta colocar mentira no meio do povo. Ele tenta semear o joio no meio do povo. Mas a Bíblia diz que os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles discernem que aquele casal estava infiltrado, iria contaminar o corpo, e você já sabe o final da história. Havia um ambiente, uma atmosfera de temor na igreja do primeiro século. Se o inimigo tenta por meio da perseguição, Atos capítulo 4, ele não consegue. Se ele tenta por meio da infiltração, Atos capítulo 5, ele também não consegue. E o inimigo então, Atos capítulo 6, ele tenta por meio da sua terceira estratégia, que é a distração. Ele tenta por meio da perseguição, ele não consegue. Ele tenta por meio da infiltração, ele não consegue. E agora ele tenta por meio da distração. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 6. Eles estão tentando dizer que a obra social da igreja é mais importante do que o ministério da palavra. Nós não estamos dizendo que a obra social não seja importante. Nós não estamos dizendo que o ministério de ação social não seja importante. Nós estamos dizendo que ele não é mais importante
do que o ministério da palavra e da oração. O inimigo tenta colocar uma confusão entre as viúvas de fala grega e de fala hebraica, dizendo: olha, a igreja abandonou vocês, faltou alimento, o irmão não levou a cesta básica. E é nesse texto que eu quero extrair alguns pontos para capacitar o seu coração. Preste atenção. A Bíblia diz no verso de número 1, assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Primeiro ponto: todo crescimento virá acompanhado de situações a serem sanadas. Olha o que diz o verso de número 1: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, aparece um problema. Toda igreja que deseja crescer, ela precisa entender que terão problemas. Toda célula que cresce tem problema. Toda realidade familiar que cresce tem situações a serem sanadas. Eu tenho uma frase, essa você pode anotar: todo problema tem solução. O problema que não tem solução é porque ele não é seu. Você está tentando resolver problema de alguém, mas fato é que todo problema tem solução. E o fato dele ter solução não quer dizer que ele não exista. Tem muita igreja ou tem muito líder que ele quer viver o ambiente cristão, o ambiente evangélico sem problema. Não, nós estamos vivendo o céu aqui na igreja. De fato, estamos vivendo porque a presença dele está aqui. E o céu não isenta problemáticas, realidades, situações a serem resolvidas. Nós estamos em líderes aqui, irmãos. Problemas é para nos capacitar, realidades a serem sanadas que aparecem na nossa vida. Aquele irmão problemático da célula, aquela situação com o líder de ministério, aquela situação que a gente tem de uma conversa fiada, ou de uma informação cruzada, ou de uma situação que as pessoas entenderam uma falha de comunicação. Isso é para nos forjar. Se a igreja do primeiro século crescendo teve problema, quem nós achamos que somos que não teremos problema? Todo crescimento vem acompanhado de situações a serem sanadas. Fato. Precisamos entender isso. Discernir, aceitar que dói menos. Nós precisamos entender os problemas, resolver as situações. Problemas, eles não foram feitos para serem administrados, eles foram feitos para ser resolvidos. Se tem uma situação, você com seu supervisor senta: olha, eu não gostei disso, olha, eu fiquei chateado, resolve o problema, mas não vai gerando essa mágoa no seu coração, não. Nós estamos num corpo, nós estamos no mesmo time, nós estamos no mesmo crescimento. Nós somos o povo da paz, nós somos o povo da reconciliação, nós somos o povo que ama o ambiente profético, o ambiente cheio do Espírito Santo, e não pode haver divisão. Mas isso não quer dizer que eles não vão chegar, que eles não vão bater na porta. Se você não tiver problema, mesmo crescendo, me fala que eu te dou vários. Todo dia é uma bomba, todo dia é uma situação. Mas isso precisa também ser resposta para o nosso coração, porque se tem problema é porque a igreja está crescendo, se tem perseguição é porque a igreja está crescendo, se tem infiltrados é porque a igreja está crescendo, se tem distração é porque a igreja está crescendo. O diabo ele está tentando, mas quando ele tenta, ele sabe qual é o caminho dele, e o caminho dele é estar debaixo dos nossos pés. Ele não vai prosperar no meio de uma igreja que cresce.
fato, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram dos judeus de fala hebraica. A igreja cuidava das viúvas. A cesta básica não chegou. O pastor da igreja não estava sabendo, chegou o problema. Estão reclamando, estão falando mal da igreja, estão falando mal dos líderes. Mas o texto, ele diz assim: porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Segundo ponto, a solução do problema sempre acontecerá quando houver reconhecimento. Eles falam de um problema, mas falam a raiz do problema. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, começaram a queixar um do outro. Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Eles não passaram pano. Eles assumiram. Eles reconheceram que de fato a cesta básica não chegou. Eles reconheceram. Porque a solução do problema só acontece de uma forma definitiva se houver reconhecimento. Irmãos, eu amo lidar com pessoas que são imparciais. Elas não têm um time, elas conseguem olhar a realidade de uma igreja olhando de cima, olhando do todo. É péssimo você conseguir ou você lidar com líderes que são parciais. Não adianta, ele já está comprado, ele já sabe o que quer. Não tem diálogo, não tem conversa. Ele já está em defesa de alguém. Você vai falar de alguém, ele já está armado em relação a outra pessoa. Não, líderes têm que ser imparciais. Líderes têm que saber lidar com todo. Líderes têm que ter a visão do pastor. O pastor é aquele que está vendo os ministérios da mesma forma. Ele ama o supervisor como ama o líder de célula, como ele ama o pastor voluntário, como ele ama o pastor integral. Ele ama a ovelha, ele ama todo mundo. Ele quer resolver o problema. E se nós que somos líderes de uma comunidade de fé, de uma igreja local, não tivermos uma visão imparcial de problemáticas que surgirem na caminhada, vai dificultar a resolução do problema. Você vai para resolver, mas você já está armado. Você quer dar a vitória para um e pisar na garganta do outro. Não, igreja não tem lata de lixo. Jesus está se movendo, cada um está no seu processo. Vamos discernir, sim, vamos decidir de forma espiritual. Não, mas a igreja não tem lata de lixo. Vamos reconhecer. Semana passada, pastor, eu atendi um irmão 35 anos de Lagoinha. E ele virou para mim: pastor, desde que o senhor assumiu a igreja há 2 anos atrás, eu nunca tinha sentado com o senhor, admiro o senhor, as palavras do senhor têm falado muito ao coração da minha família, a gente ama o senhor, a gente ama essa igreja, está tudo bem comigo. Eu falei: me conta um pouco sobre a sua história, meu irmão. E ele contando para mim a história, mas a história de 35 anos. Imagina uma pessoa 35 anos na mesma igreja. Você acha que essa pessoa sofreu? Ele falou: pastor, eu fui liderado por aquele pastor que há 20 anos atrás caiu. Eu tive uma decepção com o pastor tal, eu tive um líder, eu me lembro que eu tive um supervisor de célula na minha casa, esse cara do nada tirou a célula da minha casa, cheio de marcas. Mas estava ali. Ele falou por 40 minutos, quando ele terminou, eu falei: meu irmão, eu não tenho outra coisa senão te pedir perdão. Eu tinha vários argumentos. Eu poderia argumentar sobre várias coisas, não.
Meu irmão, erramos. Erramos com você, erramos com sua esposa. Me perdoe. Esse irmão, ele começou a chorar, ele deitou no chão, ele urrava de chorar. Eu via Deus curando ele na hora, porque eu reconheci o erro da igreja com ele. Eu falei: nós ferimos você, eu não sei como é que você aguentou estar aqui esse tempo todo, eu não sei, eu te peço perdão, meu irmão, nos perdoe. Eu não sei, no meio da soberania de Deus, se Deus queria te ensinar ou nos ensinar. Eu sei que está eu e você aqui nessa sala, e eu preciso te pedir perdão. Esse irmão urrava, eu via Deus curando ele no chão da minha sala. Ele saiu da cadeira, ele chorava. Porque eu reconheci. Ele sabe que não foi eu que causei, e se tivesse sido também, eu teria pedido perdão da mesma forma. Meu irmão, você está certo. Porque às vezes nós, como líderes, parece que o liderado sempre está errado. Não, nós erramos, nós falhamos. A solução de cada problema acontece quando há reconhecimento. Eu não estou dizendo que é para você ficar aceitando tudo ou tudo, assumir os erros dos outros, não. Estou dizendo para a gente ser imparcial. Aqui, os líderes da igreja do primeiro século falaram: de fato, o que está acontecendo, óbvio que nada justifica a queixa das viúvas de fala grega em relação às viúvas de fala hebraica, não, elas estão perdendo a razão, tá ok, mas de fato nós falhamos. Por quê? Porque não chegou a cesta básica. Elas estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O texto diz, verso de número 3: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Parte B: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Terceiro ponto: reconheça suas prioridades e peça ajuda. O texto diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, mas vamos fazer o seguinte: passaremos a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos assumir que tem coisa demais na nossa mão, nós não vamos conseguir fazer tudo, ok, está tudo bem. Nós temos pessoas no meio da igreja que podem fazer o que nós estamos falhando. Reconheça as suas prioridades. Qual que é a prioridade de um líder de célula? A prioridade de um líder de célula é preparar bem a lição da semana. A prioridade do líder de célula é dar uma atenção aos liderados da célula. O papel do líder da célula é externar a visão da igreja. Aí o cara quer fazer isso, o cara quer comprar o pão de queijo, o cara quer fazer tudo e não faz nada. Ele até quer, a intenção é boa, mas a execução é péssima. E eu não estou dizendo, irmãos, aqui só no âmbito ministerial, não. Você quer carregar a família no braço, o motor está fundindo e você está carregando, quer carregar a liderança, quer carregar o ministério, não dá. A Bíblia diz, nós precisamos como liderança, como ministérios aqui representados nessa noite, a Bíblia diz que eles assumiram, ok, vamos definir qual que é a nossa prioridade. A nossa prioridade como líder da igreja é oração e ministério da palavra, ok, cada um tem a sua, a deles era essa, e obviamente que é a prioridade do pastor da igreja. Eu tenho que chegar no domingo, meu sermão tem que estar pronto, eu tenho que estar no óleo, eu tenho que estar na unção, eu tenho que orar pelos
meus membros, eu tenho que discernir a vontade do Senhor para aquela comunidade de fé. Enquanto isso, tem um diácono maravilhoso servindo aqui, recolhendo as ofertas, as irmãs estão na cantina, outros estão lavando o banheiro, os nossos irmãos estão no som, estão na mídia, líderes estão sendo levantados e está tudo certo, cada um no seu dom, no seu chamado, edificando a igreja. Mas a Bíblia diz que eles reconheceram a prioridade e pediram ajuda. Qual foi a última vez que você pediu ajuda? Muitas vezes a gente não pede ajuda com medo de perder o cargo, de perder a liderança. Eu atendi um pastor hoje, ele falou comigo: pastor, eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho, o ministério, a igreja, tudo, porque eu preciso tratar isso aqui na minha vida, eu preciso de ajuda. Diante de Deus, na problemática dele, eu acho que ele é um no meio de 1000 que tomou essa atitude. Não, prioridade é a minha família, pastor. Eu preciso de ajuda. Aí o líder, o supervisor está lá, o casamento não está bom, nome sujo, líder do ministério está lá vivendo de qualquer jeito, mas não pede ajuda. Por quê? Porque se eu falar com o pastor, quem sabe, ele vai tirar de mim a liderança, ele vai dizer que eu não tenho autoridade. Não peça ajuda. A sua saúde integral, física, emocional, espiritual, está diretamente ligada ao crescimento da igreja. O fato de vocês estarem sendo capacitados em noites como essa, quer dizer que Deus precisa alinhar a liderança para um crescimento ainda maior. Não é isso que Deus está fazendo, não é isso que Deus está movendo, é fato. Reconheça a prioridade e peça ajuda. Para de morrer pela igreja, alguém já morreu por ela. Defina a sua prioridade. Você é líder de célula, seja líder de célula. Você vem em um culto, para de querer fazer tudo. Não, quer estar na igreja de segunda a segunda e o casamento acabando. Chega em casa todo dia cansado e não namora com a esposa e não faz nada e não brinca com o filho e está carregando tudo nas costas, está achando que está tudo bem. Não está. Defina quais dias você vai estar na igreja. 2 dias, domingo e terça-feira, e lidera um GC maravilhoso. Sua casa é seu ministério, seu trabalho, você precisa ser o melhor nele, você precisa ser o mais excelente, você precisa ser o mais dedicado, o primeiro a chegar, o último a sair. Defina prioridades. De verdade, irmãos. Senão não tem fim. Tem gente que hoje, a minha agenda da semana está fechada, 25 atendimentos. Me procurou hoje, meu pastor, o senhor pode me atender? Eu falei, quinta-feira que vem, você pode? Pastor, não tem essa semana? Não tem, meu irmão, mas é muito urgente. Não, pastor, quinta-feira que vem, eu posso. Amanhã eu estou na igreja até 6 da tarde. Poderia falar 7 horas? Não, meu irmão, vem. Não. Mas amanhã, 6 horas, eu tenho que levar meu filho no futebol. Eu cheguei na igreja às 8, às 7 da manhã. Eu não estou dizendo que eu não posso, se é urgente, a gente sai de madrugada, a gente faz velório, a gente faz o que for, mas se não definirmos prioridade, nós somos engolidos pelo sistema e está diretamente ligado ao crescimento da igreja. O que o pastor dessa casa mais precisa é que essa liderança esteja saudável, saudável em casa, saudável financeiramente, saudável no casamento, na empresa, saudável na igreja. Eu não estou dizendo para você largar tudo, não, e não estou dizendo para você deixar o barco, não. Estou dizendo para você estabelecer prioridades. E se tem coisas que você não está conseguindo, entrega ou peça ajuda. Procura ajuda. Pastor, não estou conseguindo, me dá um conselho. Eu estou no cheque especial, não saio, meu nome está sujo assim, assado, meu casamento não está bom. Semana passada minha esposa falou de divórcio. Eu sou líder. Peça ajuda.
Você não tem dimensão da compaixão de um pastor, não. Quando chega um líder falando isso, a gente se alegra muito mais do que o líder que esconde. Ninguém vai tirar nada de você, não. Estamos vendo verdade no seu coração. Estamos vendo você pedindo ajuda, pedindo misericórdia, me ajuda. Antes que o caldo entorne, antes que a situação fique feia ainda mais. Mas o texto diz: o texto diz assim: então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Quarto ponto: a resolução de qualquer situação exige pessoas espirituais. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A situação que estava acontecendo o alimento não chegou na mesa das viúvas. Uma igreja que não trata as áreas dela como espirituais, o que ela fala? Irmão, cadê a Kombi? Aqui, você leva uma cesta básica ali para mim? Eu levo. Pastor, mas eu nem sou da igreja, na verdade eu estou desviado. Não, é só deixar uma cesta básica ali para mim. Essa função você não precisa ser tão crente. Levar uma cesta básica. A Bíblia diz que para levar a cesta básica, eles escolheram 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Ou seja, entenda, existe uma problemática no meio de uma igreja que está crescendo. Eles reconhecem o erro, eles não abafam o caso, não. Eles reconhecem, eles estabelecem prioridades, eles pedem ajuda, e eles não pedem ajuda a qualquer pessoa, eles escolheram a dedo. Ou seja, em qualquer área da igreja, seja do pregador ao irmão que tirou o cone para me parar o carro ali do estacionamento, tudo que envolve a igreja precisa de pessoas espirituais. Ah, mas o cara do som não precisa ser tão crente, é só precisa saber do som. Ele tem que saber do som e tem que ser crente. Ele tem que ser o melhor, o mais dedicado. Tem que ser crente. Não, mas ele é só o motorista da igreja. Tem que ser crente. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não é sobre levar uma cesta básica. Você levou a cesta básica, você chegou, tem uma viúva chorando, chateada, triste. Aí na hora, você já não é mais o motorista da cesta básica, você é o pastor da igreja naquele lugar, dizendo: minha irmã, eu não vim trazer apenas uma cesta básica, eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus está te curando aqui agora. Eu não sei, irmãos, eu sei que tudo que envolve liderança da igreja não dá para brincar. Santidade, submissão, entrega com liderança da igreja não é opção, é uma questão de sobrevivência. Se esse time aqui é o time principal da igreja Atos, esse time aqui tem que ser o mais crente, os líderes de célula tem que ser os mais crentes, os supervisores tem que ser os mais crentes, os pastores tem que ser mais. Aqui não tem conversa, a conversa aqui não é: ah, fulano é dizimista, não tem opção de não ser. Aqui todo mundo tem que ser, aqui todo mundo tem que ser o mais crente, aqui todo mundo tem que defender a igreja, tem que defender o pastor da igreja, tem que defender a visão da igreja, tem que defender os cultos da igreja. Está chovendo, eu estou na igreja, está com sol, eu estou na igreja. Por quê? Porque nós somos os mais curados, os mais sarados, os mais maduros, os mais cheios do Espírito Santo. Eles escolheram a mão, 7 homens, para ajudar na ação social. Entende que eles estão tomando decisões espirituais. Espera aí, o diabo vai tentar distrair aqui dizendo: não, espera aí, nós temos uma prioridade.
Essa igreja tem ordem, essa igreja tem direção. Espera aí, tem pastor. Não é qualquer Zé Dendágua que está à frente da igreja, não. Tem gente séria aqui, chamado por Deus. Espera aí, abaixa a bola. A igreja tem ordem, a igreja tem direção. Tem pastores que discernem à vontade, não, mas eu não concordei, não, mas essa parede aqui devia ser outra cor, não, mas, não, aí começa, chatice. Você está entrando numa prioridade que não é sua. Não estou dizendo que você não possa ter voz, que a sua opinião não vale, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente é o povo curado, sarado. O texto continua dizendo, verso 5: tal proposta agradou a todos. Quinto ponto: a prioridade da palavra gera unidade e concordância. Porque eles decidiram, tomaram as decisões certas, assumiram o erro, escolheram 7 homens a dedo, homens que tinham um bom testemunho no meio da igreja. A Bíblia não diz que agradou grande parte, a Bíblia diz que agradou a todos. Por quê? Porque eles pegaram a palavra e disseram assim: olha, ela é o centro, o resto vem depois. Nós vamos resolver do jeito bíblico, não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha, não, é do jeito bíblico. Ou seja, prioridade da palavra gera unidade e concordância. Você está com um problema lá na sua célula, na sua liderança, na sua supervisão? Vamos para a palavra. Honra a palavra. Priorize a palavra. Porque quando a palavra é liberada, o Espírito Santo vai costurando os corações, ele vai curando as feridas, ele vai atraindo ao invés de repelir. Aquilo que não tinha perdão, agora começa uma liberação de perdão, e Deus vai se movendo, aquela liderança vai se perdoando, aqueles irmãos vão se curando. Por quê? Porque a palavra foi priorizada. Mas se ela se torna secundária, e a gente começa, não, mas eu acho que tem que ser assim, não, eu vi na igreja tal, eles resolveram dessa forma. Você não é todo mundo. Não é porque deu certo na Lagoinha vai dar aqui, não é porque deu certo aqui vai dar certo na Lagoinha, não. Deus tem uma graça para cada lugar, Deus tem um chamado para cada lugar, e está tudo certo na multiforme graça de Deus. Agora, se Deus disser, se a palavra disser, irmãos, faça. Por que muitas situações da igreja vai chegar lá no pastor da igreja, muitas coisas tão pequenas? Porque a maioria das vezes o pastor da igreja fala assim: não, peraí, biblicamente a forma de resolver é essa. Poxa, mas precisava chegar no pastor da igreja para a resolução ser bíblica? Que liderança é essa? Eu, como pastor, amo quando o líder fala: pastor, aconteceu uma situação, mas a gente já resolveu. A Bíblia é muito clara, pastor. A gente chamou, conversou, chamei uma testemunha, resolvemos, pedimos perdão, nos abraçamos, está tudo certo. Só estou te falando que aconteceu, mas já está resolvido. Tem coisa melhor do que isso? O texto diz, olha o que diz o texto. Assim, verso 7. A palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes
obedeciam à fé. Sexto ponto: decisões espirituais potencializam o crescimento. Olha o que diz o verso 1: naqueles dias crescendo o número de discípulos. Olha o que diz o verso 7: crescia rapidamente o número de discípulos. Os sacerdotes, no verso 1, não obedeciam à fé. No verso 7, além de crescer de forma rápida, agora também tem sacerdote convertendo. Por quê? Porque toda decisão diante de problemas, que é um fato, foram decididos de forma espiritual. A questão não é o problema. Problemas vêm, está em toda família, está em toda igreja, está em tudo quanto é lugar. O problema não são os problemas. O problema é quando nós não temos uma liderança espiritual. É como aquele texto do profeta, que o machado cai na água e o profeta pergunta onde caiu. Você sabe por que a lâmina, o machado, sai do cabo? Por dois motivos: ou por manuseio errado, ou por falta de manutenção. É por isso que tem muitos líderes nos dias de hoje fazendo a obra só com o cabo do machado. O machado já caiu há muito tempo. Imagina você cortar uma árvore só com o cabo. O que você gastaria um dia, você gasta um ano. Tudo se torna pesado, liderança pesada, casamento pesado, vida financeira pesada, confusão, falando mal dos outros. Acaba a célula, mas não acaba a carnalidade. Vem o nome, você viu o pastor tal, confusão. Não. A igreja de Atos está nos dando uma aula como líderes devem resolver os seus problemas de forma espiritual. Decisões espirituais. Todo crescimento virá acompanhado de situações a serem sanadas. A solução do problema sempre acontecerá quando houver reconhecimento. Reconheça suas prioridades e peça ajuda. Vai resolver qualquer situação, tenha pessoas espirituais. A prioridade da palavra gera unidade e concordância, e as decisões espirituais potencializam o crescimento. E que assim seja. Quantos entendem essa palavra? Quantos líderes nós temos aqui? Irmãos, nós não podemos brincar de ser líder. Nós temos uma responsabilidade nas mãos. Parece que não, mas uma resposta mal dada sua com um amigo de trabalho toca na igreja. Um mau testemunho toca na igreja. Impede o crescimento. Você desce da cruz. Não. Nós somos líderes maduros, de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo. Nós não estamos correndo dos problemas, pelo contrário, pode vir todos. Vamos matar no peito e resolver. Fica cozinhando problema não. Tem uma situação, não estou dizendo para também ficar contando, né? Tudo se torna problema, não é isso. Se houver, resolva de forma espiritual. Tudo. Uma pessoa me perguntou essa semana numa caixinha de perguntas: quando você e a Isa brigam, como é que vocês se resolvem? Eu falei: como crente.
Aconteceu? Linda, vem cá. Tá legal. Amor, não gostei da forma que você falou lá na casa da minha mãe. Foi linda. Você ficou chateada? Perdoa. Não foi a minha intenção. Te perdoo. Então vamos orar? Acabou. O diabo que chegou ali, ele saiu em 2 minutos, porque foi resolvido como crente. Não ficou jogando na cara o problema da briga passada. Não, chateou, perdão. Pediu perdão, perdoou. Orou, selou. Acabou. Tem conversa, irmãos. Tudo que é resolvido de forma espiritual gera crescimento. Aquilo que poderia destruir uma noite, é falar de divórcio, acaba na cama. Aleluia, glória a Deus. Fogueira acende, porque resolveu de forma espiritual. O diabo ficou debaixo do pé, caladinho, não tem o que falar. 2 minutos de conversa, teve perdão, teve reconhecimento, teve oração, acabou.